Olá, eu sou Maria do Carmo e você está assistindo ao canal Mundo Secreto. Nós temos 2 vídeos por semana, um na segunda-feira e um na sexta-feira, que é as nossas sextas-feiras do medo. E hoje nós vamos conhecer uma Lady Killer, conhecida como Vovó Sorriso e como os tabloides e as revistas da época começaram a apelidá-la de Barba Azul e até mesmo de Viúva Negra. E ela fez tudo por amor, mas será que o amor justifica qualquer ato insano? Isso aí eu deixo para vocês darem uma pensadinha, tá ok? E antes de começar o nosso vídeo, se você não for inscrito no canal, dá aquela força, aquela moral, se inscreve no canal, deixa teu like, que isso é muito importante para o nosso crescimento. E por gentileza, se você puder, deixa aí um comentário bem legal, tá ok? E agora, sem muito blá blá blá, vamos começar o nosso vídeo. Puxa a vinheta. Nanny Dodge nasceu no dia 4 de novembro de 1905 no Alabama e seu nome de batismo era Nancy Hensel. Ela era filha de James Hensel e Louise Hensel. Ela era a 5ª filha do casal, que tinha um filho e mais 3 irmãs. E eles viviam numa extrema pobreza. E os filhos tiveram que trabalhar desde cedo na pequena fazenda familiar. E o pai de Nanny era extremamente rígido, autoritário, e há rumores até hoje que ele abusava de suas filhas. E ele não deixava que as meninas utilizassem batom, algum tipo de maquiagem, ajeitasse o cabelo como penteados ou vestisse alguma roupa ousada, pois a justificativa dele era dos constantes estupros que não eram tão raros. Então há rumores de abuso com as meninas. Isso também deixou Nanny extremamente possessa, porque Nanny também queria participar dos bailinhos da época e ela era proibida pelo pai. Então, assim, deixou Nanny cada vez mais ríspida e Nanny começou a fugir para os bailinhos e a paquerar os garotos. Antes de Nanny começar a pensar em garotos ou até mesmo namorar, Nanny, aos 7 anos, sofreu um grave acidente quando estava viajando com a sua família numa locomotiva dentro de uma cabine. Então, assim, esse trem freou bruscamente e ela bateu com a cabeça numa barra de ferro que estava no assento da frente. Então, ela teve sua cabeça lesionada. E com essa lesão causou também muitas dores de cabeça e ela mesma descrevia que ela costumava a pensar torto. Aos 15 anos, Nanny teve que parar os estudos e se dedicar integralmente junto com seus irmãos na fazendinha da família. E aos 16 anos, ela teve que começar a trabalhar numa fábrica de linho, onde ela posteriormente veio a conhecer o seu futuro marido, o Charles Braggs, que foi escolhido a dedo pelo seu pai, muito rígido. E Charles, ele logo ficou encantado com a beleza de Nanny, pois Nanny tinha as bochechas rosadas, o cabelo cacheado, um sorriso bem largo e ela era muito bem-humorada. E nesse mesmo ano, Charles e Nanny vieram até se casar. O casamento de Nanny e Braggs não foi nada do que ela sempre sonhou. Ela sempre quis um casamento dos sonhos, casar com um príncipe encantado. Realmente um casamento totalmente diferente do que ela havia descrito para si própria. E com as constantes brigas e que o casal começou realmente a nem se suportar, então Nanny começou realmente a virar até mesmo alcoólatra. O casal teve 5 filhas e uma coisa que marcou muito a vida de Braggs e de Nanny foi a morte dos seus 3 filhos do meio, as 3 filhas do meio, que morreram assim, bruscamente. Só que Braggs começou a desconfiar de Nanny,
porque os dois menores tiveram problemas estomacais seríssimos e os corpos dessas crianças escureceram muito rápido. Então, Braggs começou a ficar com um certo medo de Nani. Antes do nascimento da última filha do casal, Nani começou a dar umas escapadinhas e às vezes passava uma semana ou até mesmo 2 semanas fora. E Braggs começou a ficar cansado de procurar Nani em toda a Alabama. E ele afirmou antes mesmo do nascimento da bebê que ela não havia se adaptado à vida de casada, nem mesmo à maternidade. E com o nascimento da bebê, veio também a separação de seus pais. E Nani começou a odiar ainda mais o seu pai e a amar ainda mais a sua mãe. Então, Nani também proibiu que seu pai visse até mesmo suas netas. E isso foi a gota d'água para Braggs. Braggs realmente não queria mais ficar casado com Nani, então ele pega a sua filha mais velha, a Malvina, e vai embora com ela. E sua filha bebê, a recém-nascida, ele dá ao pai de Nani, para que ele crie essa bebê com esperança dela nunca colocar as mãos nessa menina, para que a menina pudesse vir a crescer com medo de ser assassinada pela própria mãe. Braggs realmente passou um ano bem longe de Nani e Nani passou esse tempo morando com sua mãe, sem nenhum convívio com nenhuma de suas 2 filhas. E depois de um ano, Braggs volta, pede que Nani assine o divórcio e depois que Nani assinou o divórcio, ele foi embora definitivamente com sua filha. E Nani passou 2 anos solteira e depois de 2 anos, Nani arrumou o seu segundo marido. O casamento de Nani com Braggs durou em torno de 8 longos anos. E depois de 2 anos de solteirice, Nani realmente arruma o seu novo marido, que é Frank Harrison, um homem mais velho, mais maduro e interessante, de 60 anos, que também tinha filhos do casamento anterior. E Nani ficou logo interessada e casou rapidamente. E não se importou de Harrison ter passagem na polícia por agressão, nem mesmo por ele ser alcoólatra. Mas com o tempo, o alcoolismo veio realmente a prejudicar a vida do casal. E isso começou a irritar bastante Nani. E ele, além de ser alcoólatra, ele também não costumava vir para casa à noite. E passava até dias sem vir para casa. Então, com isso, Nani ficou totalmente possessa. E nesse meio termo, a filha mais velha de Nani, a Malvina, começou a ter contato com a mãe e elas se aproximaram bastante. E como ela já era adulta, ela tinha um filho de aproximadamente 1 ano e meio e estava esperando outro que nasceria em breve. Então ela pede à mãe ajuda na hora do nascimento do bebê. Então Nani disse que sim, que ia ajudar o neto a vir ao mundo. Mas logo após o nascimento do bebê, ele veio logo a falecer. Em 1945, a filha Malvina, ela vai até sua mãe e confronta a ela, informando que mesmo sem forças e vendo o embaçado, ela presenciou a mãe enfiando um alfinete na cabeça do seu bebê. E assim, vendo o bebê falecer nos braços de sua mãe, Nani tomou um susto, ficou chateada e disse compreender o que a filha estava passando, pois era o seu bebê que ela havia perdido. Então Nani desconversou e os ânimos acalmaram e cada uma foi para o seu canto. E com o retorno de Braggs, depois daquelas noitadas de bebedeira, Nani já estava no fim mesmo desse casamento. Ela não suportava mais as agressões de Harrison, nem as suas noitadas, então ela resolveu dar uma lição nele. Mas antes de dar uma lição em Harrison, ela simplesmente envenena um bolo e dá um pedaço desse bolo ao neto de Harrison, que tinha mais ou menos uns 2 anos, e a criança veio a falecer.
mas isso não foi constatado em nenhum local. Não se sabe ao certo se isso é verdade. Mas Harrison foi até ao cemitério junto com um de seus irmãos e ele confessou que ao irmão dele, assim, em tom bem baixo, como se fosse até mesmo sussurrando, que sabia que seu neto havia sido envenenado e que ele seria a próxima vítima. Harrison tinha o costume de, quando chegava em casa, procurar sempre por uma vasilha de vidro que ele sempre escondia com uísque barato e tomava seus porres e seus tragos. E Nani terminou descobrindo aonde era que ele escondia esse pote de vidro que sempre estava dentro de outro pote de farinha. E ela recheou esse vidro com arsênio líquido. Então, sem saber que seria seu último trago, Harrison foi e tomou o seu gole de uísque e em seguida veio a falecer. Após a morte de Harrison, e eles viveram em torno de 15 anos bem fatídicos, 15 longos anos. Após a morte dele, Nani casou novamente e ela encontrou o possível príncipe encantado, o sedutor Harley Lanning, de Carolina do Norte. Então ela se apaixonou muito rápido e os dois se casaram. E só que ela não sabia que Lanning fazia o maior sucesso com a mulherada. Isso deixou Nani possessa, com acesso de ódio, de raiva, com ciúme do sucesso do galã Lanning com as mulheres. Então, em uma tarde de 1952, ela simplesmente envenena a comida de Lanning. E após o falecimento de Lanning, mesmo com esses casamentos fracassados e esses maridos que ela teve bêbados e agressivos, e até mesmo como o primeiro marido Braggs, que não admitia que uma garota pudesse dar umas escapadinhas uma vez ou outra, ou de vez em quando, ela não cansou de procurar o seu príncipe encantado que ela tanto esperava. Então o que foi que Nani fez? Ela se inscreveu num clube dos Corações Solitários da América. Ela se inscreveu no Diamonds Club. Ela se associou a esse clube que mandava para ela por $5 a lista completa dos Corações Solitários da América. Então era o self-service matrimonial e Nani podia escolher qualquer um, e ela escolheu a sua próxima vítima. E depois de se corresponder com vários pretendentes, ela começou a se interessar por um bonitão chamado Richard Morton. E eles trocaram correspondências e até mesmo fotos bem íntimas. E as coisas foram esquentando e foi muito rápido o envolvimento dos dois. E Morton, no dia 21 de abril de 1953, ele manda uma correspondência para o Diamond Club, o Clube dos Corações Solitários, e pede para retirar o nome dele e da senhora Morton, pois eles estavam casados. E ele mandou nesta carta também um agradecimento a esse clube maravilhoso, pois ele havia encontrado o grande amor de sua vida. Mero engano, né? Mas as coisas não demoraram a ficar ruins não para Morton, foi muito rápido. Então assim, Morton ele trabalhava à noite no bar de bilhar, certo? E Nani ficava às noites sozinhas. E pela manhã ele se vestia bem elegante e saía para resolver alguns casos financeiros. Ele tinha umas coisas que Nani também não sabia e isso deixou Nani possessa. E Nani não acreditava que o seu maridinho pudesse deixar a sua linda esposa sozinha. Então isso começou a perturbar a cabeça de Nani e ela começou a imaginar que ele estava atraindo. Então, para botar a última pasada assim de areia mesmo nesse relacionamento e na vida de Morton, ela acha dois anéis.
E na cabeça de Nani, isso foi o fim da picada, pois agora ela tinha a prova definitiva que Morton estava simplesmente traindo-a. Então, no retorno para casa, Nani simplesmente prepara um café bem quente e dá a Morton com bastante veneno. E Morton veio a falecer em seguida. Se os casamentos anteriores de Nani foram marcados por vícios, alcoolismo, luxúria e até mesmo agressões, o seu próximo casamento seria um fracasso e quase a levou à loucura. Ela se casou com Samuel Doss, um pacato reparador de estradas, e nas horas vagas ele era pastor da Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Ele era bem pacato e Nani não suportava isso. Além de tudo, ele era muito pão duro e nunca permitiu que Nani comprasse uma TV ou vestisse roupas mais ousadas ou até mesmo se maquiasse, fumasse ou bebesse. Mas uma coisa que ele tinha que não era nem um pouco assim solvina, era o apetite dele, que era totalmente generoso e ele comia bastante. Isso sim, era generoso nele. Então Nani, já cheia, farta desse relacionamento, simplesmente compra uma caixa de ameixas e começa a fazer o doce preferido dele, ameixas cozidas secas. Então ela fez logo a caixa inteira, porque sabia que ele gostava, e recheou a caixa com veneno à vontade. Mas tá pensando que ele morreu? Ele passou 23 dias internados com um problema gastrointestinal gravíssimo, mas não foi a óbito. E na volta para casa, Nani deu a ele o especial Morton, que foi um café com torrões de veneno de rato. E sim, ela conseguiu matar Samuel Doss. E não só essas mortes estão ligadas ao nome de Nani Doss. Simplesmente outras mortes começaram a aparecer. Ela também está ligada às mortes de suas irmãs, de suas 3 filhas, de seus pais, do filho do enteado, 2 filhos de sua filha mais velha, a Malvina. Tanto é que o filhinho de 2 anos, o filho mais velho de Malvina, estava na presença da avó e de uma hora para outra a criança morre subitamente. Aí fizeram a autópsia nessa criança e descobriram que o menino foi asfixiado até a morte. Então essas mortes, além dos 4 maridos que ela matou mesmo, envenenados, essas mortes ficaram ligadas ao nome de Nani Doss para sempre. Na noite de sexta-feira de 26 de novembro de 1954, Nani foi levada à delegacia pelos policiais que não acreditavam que aquela rechonchuda e sorridente, bem-humorada senhorinha, aquela avó doce, com cara doce, bochechas rosadas, aquele primor pudesse ser comparado a uma assassina. E lá na delegacia, sendo interrogada, ela confessou sim ter matado Sandoz com arsênio à vontade. Ela falou abertamente aos investigadores que havia matado sim. E ela pediu até para os médicos fazerem a autópsia, antes de ser presa. Que ela queria saber com toda certeza qual o real motivo que o marido querido havia morrido. Então os médicos mandaram as vísceras de Sandoz para um laboratório e os patologistas informaram que Sandoz tinha mais ou menos arsênio no corpo dele para matar uns 20 pastores da Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Então Nani teve um acesso de riso e desde então a mídia caiu matando em Nani, pois assim, Nani não tinha nenhum estereótipo de assassina em série, de nenhuma serial killer. Era quase inacreditável comparar aquela doce senhorinha, aquela doce avó com uma possível serial killer. Então assim,
ela começou a ter bastante fama e ela aproveitou, sim, a fama que ela teve. E ela fez um espetáculo para a mídia inteira e ela foi capa de revista e teve, assim, nos tabloides até coisas sensacionalistas para a época. Então, assim, em uma de suas muitas entrevistas, Nani Doss foi simplesmente toda arrumada, toda perfumada, com o cabelo cacheado todo arrumado, um batom bem vermelho e até um óculos estilo gatinho e um colar de pérolas dando 2 voltas. E um dos cinegrafistas até brincou com ela antes da entrevista começar. E ela simplesmente escutou isso assim do cinegrafista. Nani Doss, tira o óculos, porque a senhora pode sim arrumar mais um marido. E se a senhora parecer bem apessoada no vídeo. Aí Nani simplesmente tira o óculos e diz assim, em tom de ironia: e não é que eu mataria por isso? E riu do seu próprio trocadilho. E ela mandou beijos para os espectadores. E ela também dava em cima, além dos câmeras e até mesmo do repórter. Então Nani aproveitou mesmo a sua fama até o fim. E outra coisa assim, que foi bem visada, tá? Na época, que estava em alta também o casamento de Marilyn Monroe, né, com um dos jogadores de beisebol bem famoso da época. Então, assim, quando as pessoas não queriam ver Nani Doss, elas mudavam o canal e viam também Marilyn Monroe em seu vestido branco e se casando com mais um homem famoso. Então, o que estava na mídia era Nani Doss e Marilyn Monroe. Que Mary também não tinha nada a ver com as mulheres da época que eram donas de casa, que faziam bolos, e ela não tinha nada a ver mesmo com o estereótipo feminino da época. No dia 17 de maio de 1955, Nani Doss foi conduzida a julgamento e foi condenada à prisão perpétua. No dia 2 de junho de 1955, ela realmente foi presa, tá, na prisão feminina, e ela amava a carcereira e suas amigas detentas. Ela amava, assim, aquele lugar, ela se sentia em casa. E em uma de suas últimas entrevistas, ela até brincou com o repórter, dizendo que toda vez ela insistia em cozinhar para as demais detentas, em ser ajudante de cozinha, mas nunca foi permitido por elas, com medo de serem envenenadas. E Nani realmente deixou um rastro de corpos por onde ela passou. E aí? Gostou do nosso vídeo? Então comenta aí o que vocês acharam sobre a nossa Viúva Negra, tá certo? Então o nosso próximo encontro está marcado no nosso próximo vídeo, está certo? Então, se você não for inscrito, dá aquela forcinha, não se esquece. Se inscreve no canal, deixa teu comentário, deixa teu like e tchau!